Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Vacinação para idosos de 60 anos terminou hoje na capital. A Prefeitura divulgou um novo calendário de imunização. Testes rápidos estão sendo oferecidos de forma itinerante em São Luís. Imperatriz agora conta com ambulatório para atendimento de pacientes com sequelas do coronavírus. E ainda, os desafios da educação inclusiva com a pandemia. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão desenvolveram um respirador que não necessita que o profissional da saúde faça o trabalho manual e o custo é muito menor. A invenção, que pode salvar vidas, vai começar a ser utilizada no hospital universitário em pacientes que passam pelo tratamento da Covid-19. Os testes em laboratório do ventilador não invasivo Fastem Vita foram concluídos. O aparelho automatiza a utilização do balão de ar. Com ele, não é preciso que o profissional da saúde faça o trabalho manual. As pesquisas foram iniciadas em abril do ano passado. Idealizado pelo pesquisador Shigeaki Leite Lima, desenvolvido na capital maranhense no Instituto de Energia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão, o projeto contou ainda com o apoio de outras 5 universidades federais. Os trabalhos foram financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Após relatos, de médicos, enfermeiros que passaram a noite inteira, bombeando aquilo com as mãos, revezando com outras pessoas para que o paciente não viesse a óbito, a gente pensou em trocar aquilo e colocar ali um equipamento, um robozinho, alguma estrutura que permitisse fazer esse movimento, O aparelho monitora ainda o volume de ar, a velocidade e a relação inspiração-expiração dos pacientes. Até o momento, há apenas 2 unidades consideradas finalizadas. Antes da produção em maior escala, o protótipo deve ser submetido a testes em animais. Então, saímos da versão 1, que era a versão em acrílico, e fomos melhorando para a versão 2, versão 2,5. Chegamos a essa versão 3, que já é uma versão com carcaça em aço carbono, onde foram feitos os testes eletromagnéticos, para saber se esse equipamento pode ser utilizado em ambiente hospitalar, e temos esses laudos, comprovando isso. O Fastem Vita custa em média R$ 1.500, muito mais barato do que os outros ventiladores não invasivos do mercado, com preço médio de R$ 20 mil. O equipamento de baixo custo e rápida montagem foi pensado para hospitais de baixa complexidade do interior do estado e também para ambulâncias. Aqui na capital maranhense, o Hospital Universitário do Maranhão também deve utilizar o Fastem Vita. A ideia principal sempre foi salvar uma vida, certo? Na versão que ele se encontra, isso a gente tem do depoimento dos médicos, que olharam o equipamento e dizem que ele já é capaz de realizar isso. Em Imperatriz foi montado um ambulatório especial para atendimento das pessoas com sequelas provocadas pela Covid-19. Imperatriz ultrapassou a marca de 14 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Em mais de um ano, 13.474 pessoas se recuperaram, mas muitas delas convivem com as sequelas dessa doença cheia de mistérios. Em março, mostramos os desafios de quem vive uma estaca zero todos os dias, buscando a recuperação em casa. Agora, pacientes que apresentam algum tipo de sequela pós-Covid poderão realizar o tratamento com especialistas no ambulatório montado especificamente para atender esse público no Hospital de Campanha do Estado, montado no Centro de Convenções e no Hospital Macro-Regional. Imperatriz é uma das 4 cidades maranhenses que possuem essa rede de tratamento para quem já venceu a batalha contra o vírus, mas ainda precisa de apoio para voltar à ativa. Inicialmente, nós teremos aí 4 especialidades, que é o neurologista, é o endócrino, o cardiologista e o psiquiatra.
Tá? Então, essas 4 especialidades irão atender esses pacientes que, porventura, tiverem alguma sequela pós-Covid e que sejam encaminhados do Hospital de Campanha do Estado. O tratamento faz parte do programa Rede Cuidar e visa minimizar os problemas causados pela Covid-19. Sim, o hospital cresceu muito justamente para tentar dar seguimento a esses pacientes com Covid. E agora, mais uma vez, como eu falei, o governo do estado inicia de forma precoce essa questão desse tratamento para esses pacientes no pós-Covid que, porventura, desenvolveram algumas sequelas e que precisam ser tratados. A vacinação em São Luís acontece em 4 pontos da cidade. Hoje foi encerrada a vacinação para idosos de 60 anos. A movimentação foi bem tranquila à tarde. As informações com o repórter Hugo Viegas. Aqui no Centro Municipal de Imunização, a movimentação foi bem tranquila na tarde desta quinta-feira. Pouca gente veio em busca de receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O espaço hoje foi reservado para isso. Os outros pontos de vacinação espalhados pela cidade atenderam normalmente a idosos a partir dos 60 anos, que receberam também a primeira dose e outros grupos que estão sendo imunizados. E a Prefeitura de São Luís anunciou para o próximo sábado, dia 1º de maio, o início da imunização para profissionais da rede de educação municipal, comunitária e também particular a partir dos 45 anos. Hugo Viegas para o Jornal da Difusora. A gente confere agora os números do novo coronavírus no Maranhão. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Confira comigo. Totais de óbitos, totais de casos, 265.565. Novos casos, 1.234. Ativos, 19.524. Recuperados, 238.804. Óbitos totais no Maranhão, 7.237. Óbitos em 24 horas, 38. Tivemos aí um aumento em relação aos óbitos no período de 24 horas de ontem para hoje. Você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa aí o seu comentário e interaja com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, bandidos fecham a Avenida dos Portugueses para cometer assaltos. E ainda, afinal, qual a importância da realização do censo no país? A resposta depois do intervalo. Até já. Bandidos estão cada vez mais agindo com ousadia para cometer assaltos na Avenida dos Portugueses, em São Luís. Parte do trecho da via foi bloqueado com galhos e entulhos na tentativa de forçar o motorista a parar o carro. Por sorte, a polícia agiu antes das ações dos criminosos. A Avenida dos Portugueses, como é mais conhecido o trecho que atravessa a área Itaquibacanga, na capital São Luís, mas é um dos braços da BR-135, ou seja, tem status de rodovia federal. Por isso, a movimentação de veículos é tão grande na via. O fluxo é ainda maior porque a via é que dá acesso ao Distrito Industrial de São Luís, Porto do Itaqui, grandes empresas como Vale e Alumar, e ainda ao terminal da Ponta da Espera, onde as pessoas embarcam no ferry-boat. Viajantes que deixam e chegam à capital maranhense, fazendo uso do transporte aquaviário. Isso, às vezes vão com uns pedaços de pau, fingir que tá pescando e tal, com umas varas de pescar, mas é só história. Às vezes eles estão ali só desdobrando para a viatura passa para poder enganar. Este vídeo mostra a preocupação que é relatada pelos motoristas que costumam passar pelo local. Policiais militares retiram pedaços de pau, troncos de árvores da pista. Material utilizado por bandidos para promover assaltos na área. Tem que ter segurança, meu chefe, porque aí vai arriscar a vida das pessoas. Então a gente tem hoje, a gente tem que ter toda a segurança para ver se a gente não arrisca a vida da gente. Quem trafega por esse trecho da BR-135 não esconde a preocupação e cobra melhorias na infraestrutura da região com o reforço da segurança. Policiamento é o melhor. E o que mais? Iluminação, Porsche? Iluminação, Porsche. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que o local citado na reportagem vai ser vistoriado pela equipe de iluminação pública para verificar os pontos com falhas e quais as causas da falta de iluminação
para que sejam iniciadas as ações de melhorias na Avenida dos Portugueses. O censo demográfico é importante porque fornece informações que permitem avaliar a evolução do quantitativo da população ao longo do tempo. Ele deve ser realizado a cada 10 anos no país, mas a consulta não é feita desde 2010. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, determinou que o governo federal tome medidas para realizar o censo. O censo demográfico fornece informações que permitem avaliar a evolução do quantitativo da população ao longo do tempo. O censo é importante para mostrar o crescimento e o decréscimo da população a nível municipal, estadual e federal. É a principal fonte de dados da situação de vida da população brasileira. Os dados populacionais do censo são utilizados para repasse do Fundo de Participação dos Municípios e outras transferências da União para estados e cidades. Eles têm uma importância vital para qualquer país, principalmente num país como o Brasil, que tem uma grande população e um amplo território. Dados importantes são levantados. Em que condições vive a população? Como está distribuída em território nacional? Condições de emprego e renda, entre tantas outras. São números que norteiam as políticas públicas. Eu acho que todos nós, maranhenses, deveríamos estar cientes de tudo que está acontecendo relacionado ao censo. Então, todos nós deveríamos saber as numerações, tudo exatamente. Mesmo com o impasse para a realização do censo este ano, nas dificuldades por conta da pandemia, os analistas continuam se organizando para entrar em campo o quanto antes. Todo órgão oficial de estatísticas ele tem um calendário de ida ao campo e depois de divulgação daquilo que foi coletado. Isso é uma questão de transparência, né? Uma questão de prestação, inclusive, de contas, né, para a sociedade. Infelizmente, com a pandemia, o censo, que era para ter sido feito ido a campo em 2020, acabou não sendo possível. Ficou suspenso para 2021. Mas as condições atuais também não são muito propícias, tanto por conta da pandemia, quanto também para essa questão orçamentária, né? A gente volta a falar da pandemia do coronavírus. Em São Luís estão sendo ofertados testes rápidos da Covid-19 para toda a população. Equipes da Secretaria de Saúde estão realizando a ação de forma itinerante. Hoje, os testes acontecem na reserva do Itapiracó. O repórter Hugo Viegas está agora, ao vivo com a gente. Boa noite, Hugo. Oi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Pois é, estou aqui ao vivo na reserva do Itapiracó, onde hoje e amanhã os testes estão sendo realizados. Como você disse, para quem quiser realizar esse teste, tiver alguma suspeita sobre a Covid-19, de 4 da tarde até 9 da noite. As pessoas chegam aqui, são recebidas, passam por uma triagem e logo em seguida acabam entrando nesse ônibus que foi instalado aqui logo na entrada do parque para realizar o teste. No sábado, os testes estarão disponíveis à população na Avenida Litorânea, de 8 da manhã até às 4 horas da tarde, e no Espigão, da Ponta da Areia, de 4 da tarde até 9 horas da noite. No domingo, os testes vão poder ser realizados novamente na Avenida Litorânea, de 8 horas da manhã até o meio-dia, nesse ônibus que foi cedido pelo Hemomar, né, faz parte dessa estrutura para poder realizar esses testes. E nós ouvimos, inclusive, o presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares, o Márcio Grande, sobre essa nova etapa de testes que está sendo realizada aqui na capital. Vamos acompanhar. É um teste de PCR e a pessoa faz a coleta e em 48 horas vai chegar o resultado. O mais importante é que a eficácia desse teste é muito maior, já tem quase 99% de eficácia e também ajuda para que o nosso laboratório central faça a pesquisa do vírus e a gente possa identificar quais vírus ainda estão circulando aqui no nosso estado. Qual a documentação necessária? A documentação necessária é a documentação de praxe, que é a identificação da pessoa com o cartão do SUS. Apresentação na hora da testagem e a pessoa irá passar pela coleta para que seja efetivado o teste. Aí então, mais uma etapa importante no combate à pandemia. Volto com você no estúdio. Obrigado, Hugo. De fato, uma iniciativa muito importante.
O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, os desafios da educação inclusiva durante a pandemia. Futebol. Por meio do site oficial, o Sampaio Corrêa anunciou o português Daniel Neri, que estava no Salgueiro, como novo técnico para a temporada 2021. O treinador chega para substituir Rafael Guanais, que foi desligado na semana passada após chegar a um acordo com a diretoria do Tricolor. E os confrontos da semifinal do Campeonato Maranhense foram definidos na tarde de hoje. Pinheiro e Juventude se classificaram após superarem São José e IAP. O Juventude enfrenta o Motoclube e o Pinheiro vai encarar o Sampaio Corrêa. A Federação Maranhense de Futebol ainda vai divulgar o calendário da semifinal, que começa já neste domingo. A pandemia mudou a rotina dos estudantes. O ensino nas escolas passou a ser remoto. De uma hora para outra, os pais precisaram também virar uma espécie de professor em casa. Para quem tem filhos especiais, o desafio foi ainda maior. Desde março, quando as aulas presenciais foram suspensas por conta da pandemia, as escolas e as famílias precisaram se adaptar com a nova realidade, o ensino à distância. Uma tarefa desafiadora. Os pais tiveram que encontrar tempo e paciência para acompanhar a educação escolar dos filhos. Mas para os pais e educadores dos alunos da educação inclusiva, essa tarefa parece ter dificuldade redobrada. Há 3 anos, a Caiara Cristina trabalha no Centro de Ensino Especial Professora Valquíria Araújo, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caxias. Cerca de 300 alunos ocupavam as salas de aula da APAE. Hoje, o vazio é resultado da pandemia. Nós tivemos a ideia, desde o ano passado tem dado muito certo, de fazer as atividades para os nossos alunos. Nós selecionamos um rol de atividade para aquela semana, todos os professores planejam, enviam para um e-mail da instituição, essas atividades são impressas, nas segunda-feiras são separadas e nós vamos levar na casa dos nossos alunos. Preocupação também para os pais. Mas para a Ana Cláudia, que é mãe do James, de 11 anos, não há dificuldades. O garoto é autista. O isolamento social não foi uma barreira para a família. Somado à rotina de estudos, ela busca meios interativos para contribuir na aprendizagem do filho. Acompanhe de perto, leia os materiais antes, assista às aulas com ele e tente explicar de uma forma que ele entenda. Esta psicóloga explica que o vínculo entre os pais e a escola é de extrema importância. O diálogo e a criatividade são ferramentas necessárias para a aprendizagem neste contexto. E quando entramos na perspectiva da educação especial, nós percebemos que requer ainda mais a utilização de recursos diferenciados, principalmente da ludicidade, da criatividade, da estimulação, mesmo dentro do contexto familiar. O JD fica por aqui. Boa noite.